Lembro-me de quando nos conhecemos. Nikita. Éramos tão jovens, cheios de sonhos. Quando começaste a ascender no partido, eu acreditava em ti, acreditava naquilo que tentavas fazer para mudar a União Soviética. Mas com o tempo, a política foi tomando conta de ti, das nossas vidas. À medida que subias, eu sentia que me afastavas. Não só fisicamente, mas algo dentro de ti parecia mudar. O poder, o peso das decisões. Tudo isso começou a separar-nos. Eu vi-te mudar a União Soviética. A desestalinização foi uma das tuas escolhas mais difíceis. Vi-te a olhar para trás, para os horrores do passado e a tentar corrigir o que não tinha volta. O partido olhava para ti com expectativas enormes e tu tentavas ser justo, mas eu sei que isso te consumia. Havia tanto medo, tanta pressão. Quando falavas sobre os erros de Stalin, sabias que estavas a fazer história, mas também arriscavas tudo. A crise dos mísseis de Cuba. A tensão com o Ocidente. O medo da guerra nuclear. Eu sentia que o mundo inteiro estava à beira de um abismo, e tu, Nikita, estavas no centro de tudo, a tentar salvar a União Soviética. O teu coração estava a pesar, mas eu estava lá, ao teu lado, a sentir o medo, sem poder fazer nada. Eu sabia que tinhas de tomar decisões duras, mas às vezes desejava que tu fosses apenas o homem com quem eu casei, e não aquele líder imenso, que não podia escapar às suas responsabilidades. Eu vi-te perder o contacto com a família, a sacrificar tanto por um mundo que se estava a transformar. Eu tentei ser a mulher que te compreendia. Mas, muitas vezes, a política afastava-te de mim, da nossa casa, das nossas crianças. Eu não podia exigir que deixasses tudo para trás, porque tu estavas a lutar pelo futuro, mas eu perguntava-me: será que o preço que pagamos valia a pena? Agora, ao olhar para trás, sei que fizeste o que acreditavas ser certo, mas há momentos em que sinto que, apesar de tudo, perdemos algo entre nós. Perdemos o simples prazer de estarmos juntos, de vivermos a vida que tanto sonhávamos antes de o poder entrar nas nossas vidas. Mas, mesmo assim, eu amei-te. E isso, ao fim, é o que mais importa. Natural da Ucrânia, foi uma figura central da história soviética do século XX, particularmente após a morte de Stalin, e desempenhou um papel crucial na União Soviética durante os anos 50 e 60. Ele ascendeu rapidamente no Partido Comunista, sendo nomeado secretário do Partido Comunista na Ucrânia, onde teve um papel ativo na implementação das políticas stalinistas de coletivização agrícola. Embora tenha sido responsável por grandes repressões, especialmente durante a Grande Fome Ucraniana, também demonstrou qualidades de liderança que o levariam a uma ascensão rápida. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos principais responsáveis pela defesa de Stalingrado, contribuindo decisivamente para a derrota das tropas nazis. Após a morte de Stalin em 1953, iniciou-se uma luta pelo poder dentro do Partido Comunista, que culminou na ascensão de Khrushchev ao cargo de primeiro secretário do partido. Uma das suas primeiras ações foi implementar um processo de desestalinização, que ficou marcado pelo famoso discurso secreto de 1956, no qual criticou abertamente os crimes de Stalin, incluindo as purgas e repressões que marcaram a década de 1930. Este discurso representou um marco, pois foi a primeira vez que um líder soviético abordou publicamente as atrocidades cometidas por Stalin, o que gerou uma onda de mudanças políticas internas, embora com grandes tensões no partido e em países satélites da União Soviética, como a Hungria e a Polónia. Além da desestalinização, Khrushchev realizou uma série de reformas económicas e sociais. No plano agrícola, implementou a Revolução do Milho, uma estratégia que visava expandir a produção agrícola, especialmente nas vastas estepes da União Soviética. A ideia era aumentar a produção de alimentos e resolver o problema da escassez alimentar, mas as condições climáticas desfavoráveis e a falta de planeamento adequado resultaram em falhas significativas, levando a uma desaceleração na produção. Tentou modernizar a indústria soviética, com destaque para a produção de bens de consumo, numa tentativa de melhorar o padrão de vida da população. No entanto, muitos dos projetos econômicos de Khrushchev falharam devido à falta de coordenação e à ineficiência do sistema econômico centralizado.
A sua liderança interna foi também marcada por uma tentativa de maior abertura e democratização dentro da União Soviética, com políticas que visavam dar mais liberdade de expressão e de ação para intelectuais e dissidentes, embora isso nunca se tenha traduzido numa verdadeira liberalização. A repressão política nunca desapareceu completamente e as censuras continuaram a ser uma realidade para muitos. Isso gerou um ambiente contraditório, em que as reformas eram muitas vezes superficiais e limitadas pelas próprias estruturas do sistema soviético. Em termos de política externa, a sua liderança foi profundamente marcada pela Guerra Fria e pela competição ideológica com os Estados Unidos. A sua postura agressiva e os confrontos diretos com o Ocidente, especialmente a crise dos mísseis de Cuba em 1962, representaram os momentos mais críticos da sua política externa. Durante este episódio, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram à beira de um confronto nuclear, quando decidiu instalar mísseis nucleares em Cuba, algo que foi percebido como uma ameaça direta aos interesses dos Estados Unidos. A crise foi resolvida após negociações intensas, com ceder e retirar os mísseis, embora a União Soviética tenha obtido uma promessa secreta de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba. Este episódio demonstrou a natureza volátil das relações internacionais da época e o risco de um conflito nuclear total. Além disso, também teve um papel relevante nas relações com a China, especialmente após o distanciamento entre os dois países. Inicialmente, a União Soviética e a China eram aliados próximos, mas divergências ideológicas começaram a surgir, particularmente após a desestalinização, que Mao Tse-tung considerou uma traição aos princípios do comunismo. O distanciamento culminou num cisma no movimento comunista internacional, com a China a seguir um caminho mais radical e autossuficiente, enquanto a União Soviética procurava uma abordagem mais pragmática. Khrushchev foi também responsável por várias iniciativas culturais e científicas, com um esforço para promover a educação e o avanço da ciência, incluindo a corrida espacial, em que a União Soviética alcançou importantes vitórias, como o lançamento do satélite Sputnik em 1957 e o voo de Yuri Gagarin em 1961, o primeiro ser humano a ir ao espaço. Essas conquistas científicas ajudaram a consolidar a imagem da União Soviética como uma superpotência global. Porém, as falhas internas e a falta de eficácia das suas políticas económicas contribuíram para o desgaste da sua liderança. O fracasso da Revolução do Milho e as dificuldades económicas não foram corrigidos de forma eficaz, e o descontentamento popular aumentou. Em 1964, uma combinação de fatores políticos internos, incluindo a oposição de figuras-chave dentro do Partido Comunista, levou ao seu afastamento do cargo, sendo substituído por Leonid Brezhnev, que adotou uma postura mais conservadora. O legado de Khrushchev é multifacetado. Por um lado, ele é lembrado pela sua tentativa de suavizar os excessos de Stalin e pelas suas iniciativas de desestalinização, mas, por outro lado, as suas políticas económicas falharam em modernizar a União Soviética e a sua postura agressiva na política externa colocou o mundo em risco de uma guerra nuclear. O seu governo reflete as contradições da União Soviética da época, uma nação que, por um lado, procurava reformas e maior abertura, mas, por outro, continuava a viver sob um regime autoritário onde as liberdades políticas eram extremamente limitadas.